Oi pessoal, neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso sistema NG almoxarifado e vamos conhecer os lançamentos que podemos realizar neste módulo. O primeiro que iremos conhecer será a solicitação de compras. A solicitação é um lançamento que permite uma integração muito ágil e interessante entre NG almoxarifado e NG compras, pois pensando aí numa estrutura de empresa que contenha os dois módulos, é muito mais provável que o almoxarife, ou seja, o operador do NG almoxarifado, seja o primeiro a reconhecer a necessidade da aquisição de algum item ou produto. Então, ele poderá acessar de dentro do próprio NG almoxarifado a rotina solicitação de compras, basta que ele faça a inclusão. O número da solicitação o sistema irá preencher sozinho após salvar. Daremos uma descrição, que será um nome que nos proporcionará entender ou reconhecer esta solicitação de compras. Data de emissão, data da necessidade. A data da necessidade é bem interessante porque proporciona tanto ao operador quanto ao comprador a se planejar de forma mais assertiva, onde proporciona melhores resultados à empresa. Eu vou selecionar quem será o solicitante. Na verdade, o que vai acontecer neste ponto? Para realizar solicitações de compras dentro do sistema NG Compras, o usuário precisa ter perfil de solicitante. Porém, aqui dentro do NG almoxarifado, as pessoas que têm condições de trabalhar no sistema são requerentes e operadores. O que terá que ser feito então é, se o meu operador vai integrar lançamentos com NG Compras através da solicitação, ele também deverá ser cadastrado no NG Compras como solicitante, que ele terá como realizar esta operação. Determinar qual é a prioridade. O NG Compras trata esse campo de prioridade para proporcionar à empresa níveis de prioridade para ela ter um maior planejamento também de aquisição. Caso eu queira colocar, terei o campo para local de entrega, onde eu poderei cadastrar os locais de entrega da minha empresa. O tipo de finalidade para a qual está sendo feita essa aquisição. Qual será o status? Sempre que estamos abrindo um lançamento, o status ficará em aberto. Porém, ao decorrer do processo, ele vai sendo alterado para aprovado, atendido, entre outros. O grupo do comprador ou comprador, esse dado será um dado que poderá ficar em branco, uma vez que o sistema irá assumir o nome do comprador, que é operar sobre essa solicitação. No meu caso aqui de exemplo, o usuário que eu estou utilizando, ele é um operador no NG almoxarifado, mas ele também é um comprador no NG Compras. Devido a isso, o sistema já trouxe o nome apropriado automaticamente. Caso não fosse essa situação, eu deveria deixar em branco para o sistema associar ao comprador que assumisse este processo. Abaixo, na aba itens, iremos selecionar o tipo de materiais que desejamos que realize a compra. E podemos salvar a nossa solicitação. Temos aqui ainda algumas outras abas, como fornecedores, item por fornecedor, serão abas que não serão de preenchimento obrigatório. O solicitante, nesse caso, não tem a necessidade de gerar a gravação. Porém, caso eu venha informar um fornecedor, eu deverei informar o contato, e assim por diante. A partir de agora, este lançamento realizado aqui no almoxarifado faz parte dos lançamentos em aberto no NG Compras, onde o comprador poderá dar um tratamento e, ao chegar ao ponto de realizar um pedido, esse pedido também poderá ser visto pelo NG almoxarifado, porque é um lançamento que existe aqui neste módulo. O NG almoxarifado tanto pode lançar pedidos, como visualizará os pedidos realizados no NG Compras ou no NG Estoque.
Caso eu já saiba que existe um pedido que foi realizado em algum outro módulo, eu terei os campos em laranja para localizá-los, ou pesquisar pela opção lançamentos. Caso eu queira realmente fazer a inclusão de um pedido pelo Energia Almoxarifado, eu vou clicar no incluir, vou vir preenchendo os dados, como se eu estivesse realmente preenchendo uma nota. Reparem que o layout ele é bem semelhante. A diferença é que no pedido eu tenho previsão de entrega, coisa que na nota não tem. Mas eu vou ter status, eu também vou ter tipo de mercadoria, escolher qual a localização onde se encontra este item, quantidade, os impostos, as pautas de CST. Se não tiver nenhuma informação já vinculada a algum dos meus cadastros, ou cadastro da minha mercadoria, ou cadastro do meu cliente fornecedor, ou minha empresa, eu poderei preencher direto aqui no grid. Tem a aba dados complementares, onde poderá ser apontado um comprador aí para essas compras, ou no caso se estiver vindo integração do compras para o almoxarifado, nós conheceremos esse dado. Se eu tenho alguma observação referente a este pedido, qual que é o número do meu pedido lá no meu fornecedor, caso a minha empresa ache necessário ou importante essa informação, nós temos aqui um campo para armazenar. Na aba tributos do pedido será onde nós iremos reconhecer um resumo de toda a tributação aplicada nos itens deste pedido. E finalizando, teremos a aba transportes, onde nós veremos transportador ou algum dado referente a transporte deste item. Então, eu vou salvar este meu pedido. Ao realizar a gravação do pedido, eu vou ter a oportunidade de imprimir este pedido. A impressão eu poderei exportar para outros formatos ou encaminhar por e-mail. Nesse pedido ele tem esse layout, poderia vir o logotipo da empresa se estiver no cadastro da minha empresa. Caso eu deseje um layout diferente desse formulário, ele deverá ser customizado. O sistema só oferece este formulário de pedido. Isso porque o status ainda está aberto. A partir do momento que esse meu pedido ganhar outros status, por exemplo, aqui o aprovado, eu terei também a opção de gerar financeiro, que seria enviar para o meu NG financeiro as informações para que ele pudesse criar automaticamente um lançamento financeiro. Ou eu poderia também realizar o processo de vir a liberar esse pedido. Então, eu tenho liberar pedido aqui na própria tela de lançamento de pedido, ou eu tenho o processo liberar pedido de compra. Os dois resultará no mesmo resultado, no mesmo final, porque os dois chegarão na mesma tela. Essa é a tela de processos. Eu tenho aqui filtros para localizar o meu pedido, caso necessário. Se eu vir direto da tela de pedido, ele já vai vir selecionado. Eu poderei marcar tipo de movimento, qual que é a espécie, série que eu estou enviando a nota, qual que é o modelo de documento desta nota que eu estou recebendo. A minha vai ser aqui, ó, tipo 55 eletrônica. Na aba ao lado, itens do pedido, eu vou visualizar os meus itens e quantidade. Caso eu queira realizar a baixa parcial deste pedido, basta que eu acesse essa aba, itens, e aqui em quantidade liberada, eu informe a quantidade que vai ser liberada, que o próprio sistema vai calcular a quantidade pendente e a quantidade do novo pedido. Ou seja, se eu liberar um pedido com a quantidade menor do que foi realizado, o sistema automaticamente vai criar um subpedido que ficará em aberto, aguardando uma tomada de decisão. Esse, por sua vez, posteriormente, poderá ser aprovado e liberado, reservado, cancelado, se for o caso, e aí vai ficar a critério da empresa. Aqui, na tela onde visualizamos os nossos pedidos, se formos no último campo, teremos a oportunidade de inserirmos
o número da nota fiscal de entrada. E após todos estes preenchimentos, basta eu clicar no botão liberar. O sistema questiona se eu realmente desejo liberar meu pedido em nota fiscal. Ao confirmar, o sistema informará que foi realizado com sucesso e eu passo a ter um lançamento de nota fiscal de compra. O lançamento, pessoal, nós também visualizaremos pelo NG Almoxarifado, pois é uma rotina que o sistema pode inserir esse lançamento, assim como ele vai visualizar caso compras ou estoque tenha entrado com essa nota. Então, eu tenho aqui a minha nota de hoje, vamos filtrar pelos dados de pesquisa. Eu tenho aqui, então, a minha nota. Reparem que o sistema traz a informação, a advertência de que há um movimento de pedido de compras relacionado, por ter sido a nota que veio transformada. Eu poderia, ao invés de ter transformado esse pedido e gerado nota, caso eu tenha necessidade de já entrar com a nota diretamente, basta eu incluir. O preenchimento da nota é muito semelhante ao que nós acabamos de realizar para preenchermos o pedido. Escolho fornecedor, CFOP, localização de armazenagem, qual que é o tipo. Qual que é o valor unitário. Quantidade. CFOP, origem, pauta de MVA, CST de IPI, de CMS, pessoa de posse, tudo vai conter no grid referente ao lançamento do item. Temos as abas complementares, aba de dados complementares, que vai visualizar outros valores, condição de pagamento, caso eu já queira informar. Esse cadastro de condição de pagamento já vem lá do financeiro, caso eu tenha os dois. Em caso aí a observação da nota, que eu posso tanto buscar uma observação já cadastrada, quanto digitar, caso necessário. A chave da nota fiscal eletrônica, a aba transportador e, por fim, a aba tributos. Vejam, então, que é uma semelhança muito grande entre o pedido e a nota. Os dois têm layouts iguais para que o sistema tenha facilidade em transformar um ao outro. No caso, eu teria o orçamento sendo liberado em nota, ou o próprio lançamento da nota. Imaginem, pessoal, nós já vimos aqui no NG Almoxarifado que eu posso realizar pedidos. Esses pedidos podem vir a se tornar uma nota de compras ou mesmo dar uma entrada com a nota de compras. Mas como que essa mercadoria chegou até a minha empresa? Houve uma transportadora? Essa transportadora que trouxe a mercadoria da minha empresa me apresentou um conhecimento de transporte? Se sim, nós poderemos realizar também o lançamento do conhecimento de transporte. O que tem que ficar claro é que o nosso sistema não emite o conhecimento de transporte. Porém, quando ele já foi emitido para a minha empresa, para que eu possa ter estes dados, eu posso entrar com o lançamento. Ou seja, eu terei o documento em mãos, eu virei no lançamento de conhecimento, basta eu clicar no incluir, vou vir preenchendo os dados de acordo com os documentos que eu tenho, referente ao transportador, aos dados do veículo. Vou ter os impostos relacionados, e isso eu vou ter porque eu tenho uma aba que me pergunta quais são as notas relacionadas, que será onde eu vou apontar para esse conhecimento referente a qual nota fiscal ela está tratando. Ao puxar a nota puxa o valor, o total que das notas transportadas vai ser preenchido à medida que eu vou puxando notas para este lançamento. Assim como os impostos, caso haja, dados de transporte e, por fim, dados complementares, onde conterá o dado da chave eletrônica do conhecimento, caso seja conhecimento de transporte eletrônico, e observação.
Bom, pessoal, para finalizar os lançamentos, eu vou tratar então do lançamento mais importante, digamos assim, dentro do energia almoxarifado, o lançamento principal da sua rotina, que são as requisições. Para que eu possa fazer requisições, a primeira coisa que eu tenho que ter feito é cadastros de naturezas da operação. Então, se eu entrar em cadastros auxiliares, natureza de operação, eu terei um cadastro onde eu vou determinar que tipo de operação eu poderei trabalhar nas minhas requisições. Então, o sistema pede a inclusão, a descrição vai ficar a critério da empresa, vai ser a descrição que ela desejar, porém, de acordo com essa descrição, eu tenho que apropriar um tipo de operação coerente. Para que seria isso? A partir de cada operação, o sistema irá entender como que ele tem que proceder com a mercadoria mediante ao lançamento de requisições. Então, eu tenho a entrada, saída, temos o consumo próprio. O consumo próprio, na verdade, é a operação que o sistema entende que ele tem que realizar a baixa nessa mercadoria, ou seja, estou baixando a quantidade do meu estoque e que essa mercadoria não vai retornar. Como ela será consumida, ela não voltará mais ao estoque. Assim como a saída está baixando o estoque, mas ainda a esperança de retornar é algo que não é para ser consumido, então ela pode sair, depois entrar novamente. Consumo próprio, a intenção é que não volte. Do mesmo modo que a perda. Toda vez que eu fizer um lançamento de perda, o sistema vai estar caracterizando que trata-se de algo que está sendo perdido. Empréstimos que obriga retorno. Seria para operação de empréstimo de algum material, algum bem da empresa, onde que esse bem tem que retornar. Por isso, o sistema começa a controlar para quem foi, com quantos dias está emprestado, qual que é o período de devolução, como que foi a descrição do material a ser devolvido, se teve alguma avaria. E aí, a partir do momento que eu tenho um empréstimo que obriga retorno, eu tenho o retorno do empréstimo, que é a contrapartida para o sistema entender, quando eu devolver, que deve ser realizado a baixa no empréstimo que foi realizado. Para finalizar, temos o tipo de retorno. O retorno, pessoal, não está vinculado ao empréstimo. O retorno vai estar vinculado ao lançamento de algum tipo de saída onde o sistema não esperava o retorno desse material e ele, por algum motivo, retornou para o estoque da empresa. Então, sempre teremos cuidado de ter coerência entre tipo de operação e descrição, pois, na hora de fazer a seleção dessa operação no lançamento, o que nós veremos será a descrição. Então, se a descrição não estiver coerente, eu posso enganar o modo de trabalhar do meu sistema. Eu tenho a opção de permite reserva. O permite reserva caracterizará que quando eu estiver fazendo requisições para esta operação, se for algo que eu quero mudar o status para reservado e armazenar diferenciadamente esse item porque está reservado ao requerente, eu poderei. Se tiver desmarcado, eu não tenho a possibilidade de reservar. Assim como eu tenho a opção também de obriga informar motivo na requisição. Nós temos um campo na requisição que chama-se motivo. E esse motivo ele não é de preenchimento obrigatório até então. Mas quando eu estiver cadastrando as minhas operações, caso eu tenha alguma operação onde eu ache que é necessário deixar marcado ou descrito essa motivação, basta eu parametrizar que o sistema vai passar a exigir. Para finalizar aqui o nosso cadastro de operações, nós temos a opção de obriga identificar local de uso. O local de uso, pessoal, como nós vimos no cadastro, ele seria onde que vai ser empregado o uso do material que está sendo requisitado. Então, esse meu local de uso pode ser um carro, um maquinário, uma sala, uma quadra, depende muito do que a empresa quer controlar, de o que está sendo utilizado na sua manutenção. Esse campo de local de destino, ele é um campo
que é opcional dentro do lançamento de requisição, porém, a partir do momento que foi parametrizado no cadastro da operação que ele será obrigatório, o sistema passará a exigir. Uma vez com o meu cadastro de operações realizados, eu irei em lançamentos, requisições. Primeira coisa que eu terei que fazer será selecionar o tipo de requisição que eu desejo fazer. Farei aqui, por exemplo, um consumo próprio. Beleza. Incluí minha requisição, determinei qual operação que eu vou fazer. Vou determinar, então, quem será o requerente. Quem está fazendo o requerimento deste material? No caso, como eu sou uma pessoa que tem o cadastro de operador, o sistema não puxou o meu nome como requerente. Ele entende que eu posso estar incluindo o lançamento e vou apontar quem fez o pedido dessa mercadoria para mim. Porém, caso o usuário seja requerente e não seja operador, o próprio sistema vai identificar o nome do usuário no campo de requerente e não deixará que seja realizada a edição. Eu posso determinar alguma observação. Eu tenho também a data de necessidade, com a mesma função que nós vimos para solicitação de compras, que é onde eu vou determinar, vou poder informar que dia eu preciso daquele material em mãos para executar a minha tarefa. E aí eu dou a possibilidade do operador fazer um melhor planejamento para atendimento das requisições. Data prevista para retorno só será habilitado quando a operação for de empréstimo que obriga retorno. Quando eu escolher a operação de empréstimo, o sistema automaticamente habilita, porque ele espera que ocorra um retorno. Essa data aqui pode ser editada. Eu terei um histórico. E esse histórico aqui, pessoal, nós vamos tomar um cuidado para nós não confundirmos com o histórico do financeiro. O financeiro tem histórico pensando em tratamento financeiro e nós precisamos de visualizar ele aqui, caso nós venhamos a realizar a integração. Mas nós temos históricos do almoxarifado. E os históricos que são requisitados no lançamento de requisição são os históricos de almoxarifado. Feito isso, eu vou selecionar o item. Aqui, pessoal, eu estou selecionando o item porque eu determinei que o meu tipo é mercadoria. Porém, caso um requerente vincule o tipo avulso, ele não será obrigado a informar qual será o item, como que ele está em cadastro. Porque essa função de cadastrar, ela é mais voltada a setores que trabalham com mercadorias. Então, se esse requerente pode ser qualquer usuário do NG, eu posso estar tratando, então, com pessoas que não têm esse conhecimento. Então, ele poderá escolher a opção avulso, e ao escolher a opção avulso, não será necessário puxar um item, será necessário puxar uma especificação. E essa especificação poderá ser descrita no campo ou incluído um link de internet, um documento, uma frase de um documento. Vai ficar ao critério dessa pessoa um modo de fazer com que o almoxarife entenda o que ele necessita. Terei a quantidade, unidade de medida. Se nós estivermos trabalhando com um material onde foi cadastrado a conversão, no vídeo anterior nós conversamos disso aqui, ó, conversão de unidade de medida. Uma vez cadastrado os tipos de unidades que cada mercadoria pode ser trabalhada e qual será o fator de conversão, na hora de escolher a unidade de medida, o sistema trará as unidades coerentes a esse produto para que possa ser escolhido. A data de necessidade, o sistema está puxando a mesma data do cabeçalho, porém, se eu tiver vários itens na minha requisição,
com datas de necessidades diferentes, eu vou poder apontar a data de necessidade por item. Local de uso, caso eu tenha determinado para a minha operação que eu sou obrigada a marcar, eu deverei marcar neste campo. Eu tenho a minha apropriação gerencial, que poderá ser preenchida, e já posso salvar a minha requisição. O meu sistema, a minha operação, eu parametrizei para que seja obrigado a usar local de uso. Como eu não informei, o sistema me dá a informação. Informe o local de uso do item. Então, eu vou informar. Uma vez determinado o pedido do sistema, ele aceita gravar. E aí, a minha requisição está pronta. Mayara, vocês podem me perguntar da seguinte forma: por que você não passou ainda pela aba planejamento de entrega? Por que você não passou pela aba de apropriação gerencial? Pelo seguinte, a função do requerente vai ser só determinar quais materiais ele precisa. Determinar apropriação e planejamento de entrega é uma função para operadores, ou seja, para os almoxarifes. No caso da apropriação, caso eu já tenha ela discriminada em algum cadastro, ou da mercadoria, ou do meu cliente fornecedor, ou da empresa, o sistema terá condições de puxar como ele realizou agora. Porém, o planejamento de entrega somente com cadastro de operador. Porque esse planejamento da entrega nada mais é do que o atendimento da minha requisição. Lógico que eu tenho um outro processo. Caso eu não esteja na tela da requisição, eu posso ir em processos, baixar requisições. Mas tanto rebaixar requisições quanto a aba detalhamentos da entrega tem a mesma função de proporcionar o atendimento da requisição. Então, o sistema vai vir trazendo quantidade, unidade de medida, data de necessidade, data de entrega, quantidade entregue, valor unitário, de qual localização está sendo extraído esse material, data prevista, caso eu tenha informado uma previsão para a entrega desse material, e a situação. Primeira coisa, então, para trabalharmos na aba planejamento, o status não pode estar mais em aberto, tem que estar já associado a outro status. E essa troca de status, quem poderá fazer será o operador. A partir do momento que eu sou operador, estou com a minha requisição aprovada e estou fazendo o lançamento, eu posso vir realizando o atendimento da minha requisição. Vou determinar a quantidade entregue. Aqui no meu exemplo, eu tinha 34 a ser entregue, mas eu vou entregar só 25, que eu quero entregar menos, porque eu não tenho toda essa quantidade em estoque. Logo no campo a seguir, eu vou ter a quantidade de estoque disponível. Se não estiver aparecendo ainda, é porque o local de onde será retirado ainda não está informado. Quando eu informo o local, o sistema já vai informar a quantidade disponível. Aqui no meu caso está em vermelho, porque está negativo. Quando está positivo, ele será apresentado na cor verde. E aí eu vou ter situação. Quando eu chegar ao fim, o sistema ele vai entender que a situação de uma parcela, de uma linha da minha requisição já está atendida. E a outra linha que ele mesmo criou automaticamente, justamente para poder entender aqui, ó, o que ficou faltando, eu tinha 34 para ser entregue, essa era a minha requisição. Eu só vou entregar 25, devido a isso vai ficar faltando 9 e o próprio sistema já criou uma nova linha. Então, o status ficou atendido para a primeira linha e aprovado para a segunda. Ou seja, caso esse material que eu vou entregar posteriormente por não ter no meu estoque, eu já posso ficar com esse lançamento aprovado para vir a liberá-lo futuramente, até mesmo pelo processo de baixa. Agora imagine em outra situação. Imagine que eu tenho as minhas 34 unidades
sendo requisitadas. Eu vou entregar 25, mas eu vou entregar 25 de propósito. Eu até tenho mais no meu estoque. É porque eu acho que a pessoa que me requeriu não tem a necessidade de ter 34 unidades. Então, o que eu vou permitir liberar para ela vai ser somente as 25. Quando eu tomar esse tipo de decisão, fica claro que eu não quero entregar essas 9 que estão faltando. Então, não tem por que o sistema armazenar uma pendência dessas 9 unidades se eu já sei que eu não vou entregá-las posteriormente. Então, nesse caso, quando eu vier atendendo parcialmente a uma requisição e ao sistema criar a linha com o restante, né, com o que está pendente, em vez de eu deixar aprovado, eu posso alterar a situação para cancelado, para reprovado, e aí eu vou trabalhando, trocando esses status. Feito toda a informação, né, preenchido todos os campos, basta salvar. E assim, eu demonstrei para vocês como eu lanço uma requisição e pensando na aba planejamento, pensando que quem está acessando essa requisição é um operador, eu consegui demonstrar um modo de realizar a baixa. Porém, se eu não estou dentro da tela de requisição, eu vou vir em processos, baixar requisições, vou ter filtros para localizar as minhas requisições que estão aí pendentes. No caso, eu posso visualizar a requisição, escolher a que eu quero tratar. O sistema vai me perguntar a data de entrega, a data então que vai ser atendido, a localização de onde vai ser retirado esse produto. Caso eu tenha requisições com vários itens e alguns deles eu já tenha completado, eu posso marcar que eu quero exibir somente itens pendentes. E aí o sistema irá trazer somente a linha que está pendente, ou se eu desmarcar, ele irá mostrar todos os itens daquela requisição, independente se está atendido ou não, cada um com a sua situação. E aí, eu vou ter a quantidade a liberar, a quantidade entregue, a data prevista, a localização. O que vai ocorrer quando eu estiver tentando realizar a baixa de uma requisição por o processo? Eu não tenho oportunidade de fazer a liberação parcial. Essa liberação parcial eu determinei lá no meu planejamento de entrega. Aqui, como eu estou liberando o restante que ficou de uma outra requisição, e eu estou no processo de baixa, eu vou somente liberar por completo. Visualizei então o que está pendente, eu vou entregar essa quantidade, então eu vou clicar em baixar. Uma vez realizada a baixa, o status será alterado automaticamente para atendido e aí eu terei a baixa realizada. Os outros modos de realizar requisições para os outros tipos de operação é exatamente da mesma maneira. Eu não vou ter nenhum diferencial, apenas eu vou ir trocando. No caso de empréstimos, eu terei que informar a data de previsão de retorno. No caso de eu estar incluindo um retorno de empréstimo, eu poderei vincular o empréstimo. Então, eu vou determinar a requisição que deu origem a esse empréstimo, para que, na contrapartida, o sistema possa realizar a baixa deste empréstimo. Bom, pessoal, em relação aos lançamentos do almoxarifado, são estes. No próximo vídeo, vamos terminar os processos e trabalhar com as consultas, relatórios e NGV.